Então, olá a todos, buenas tardes, guten Abend e outras saudações. Já é noite, o que significa que é hora das notícias europeias. E vamos ver imediatamente como os moradores de uma das cidades alemãs receberam com gratidão Parta Partagui nos Emerts após seu retorno das férias. Lembro que... tudo bem, vamos ver logo. Aqui está ele, o excelente líder de um grande país. E... atrás dele estão ouvintes agradecidos com cartazes, que na verdade são contra ele. Ouçam como os espectadores felizes vaiam ele, enquanto atrás dele os outros alemães sorriem de forma cética. Bem, quase todos. Para ver o que podemos aprender juntos com isso aqui. Quero, antes de tudo, agradecer de coração as equipes de resgate. E tive a oportunidade de fazer isso agora há pouco. Bem, eu lembro que ele primeiro falou sobre a necessidade de trabalhar mais, se preparar para tempos difíceis e apertar o cinto. E depois de dizer que os alemães precisam trabalhar mais, ele simplesmente tirou um mês de férias. Bem, é assim. Existem pessoas comuns e existem condes, príncipes, que governam países. Aparentemente, Merz, assim como alguns outros líderes, se consideram desses. E além disso, a Alemanha, eu já falei várias vezes sobre a economia da Europa e da Alemanha. No entanto, o que eles fazem lá? Em vez de se coordenarem com as empresas, encontrarem alguns planos, elaborarem uma estratégia para o desenvolvimento da economia que está caindo fortemente... a Alemanha pretende criar um arsenal de mísseis de 12 bilhões de euros. Esse é um passo muito necessário, muito necessário. E o mais interessante é que eles ainda vão comprar os flamingos, aqueles que ainda nem existem, que parecem que só estão planejando lançar, ou talvez nem estejam. Eles estão sendo planejados na Ucrânia, e a Alemanha pretende comprar esses flamingos. Bem, isso é extremamente estranho. O governo da Alemanha, com o objetivo de conter a Federação Russa, planeja criar um novo arsenal de armas de longo alcance, capazes de atingir alvos a centenas ou até milhares de quilômetros de distância. Como consta nos documentos oficiais, o objetivo do projeto é fornecer às Forças Armadas alemãs a capacidade de atacar profundamente a retaguarda inimiga, incluindo postos de comando, aeródromos e lançadores de mísseis. No geral, tudo como faziam antes. E ainda não está claro para onde foi o restante do armamento que existia anteriormente. Ou foi desmontado, digamos assim, para sucata, ou estragou, ou aconteceu algo que não está claro. Escreva nos comentários o que você pensa sobre isso. O governo da Alemanha espera que para criar um novo arsenal de mísseis sejam necessários quase 12 bilhões de euros. O financiamento ainda não foi aprovado, mas um dos documentos diz que os custos já foram calculados e apresentados dentro do processo de planejamento orçamentário do governo. E isso, ao que parece, é uma tarefa prioritária para a Alemanha. Ou seja, a economia que se dane, os gastos sociais também, que tudo vá para o inferno. Mas os mísseis, isso sim é o que vai ajudar o país a resistir em tempos difíceis. Quer dizer, não para o povo, que se dane esse povo, mas sim para os governantes. Aliás, essa tendência não é só na Alemanha, mas também em muitos outros países da Europa. Embora não em todos, é verdade, mas mesmo assim. Sem falar nos países da CEI. Lá essa situação se desenrolou completamente, quando os senhores brigam e os servos acabam sofrendo as consequências. Então, a Alemanha está negociando a compra dos mísseis ucranianos Flamingo. Primeiro, Berlim pretende comprar mísseis de cruzeiro de baixo custo, cuja entrega é esperada para o próximo ano. Depois, comprar alguma coisa do Reino Unido. Depois, mais alguns mísseis e outros. E fechar contratos. E tudo fica ótimo. Afinal, vai acontecer. E dizem que a lição foi tirada da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Além disso, vão comprar também a Gavk. E, no geral, vão comprar tudo. Enfim. Bom, não dá para quebrar. Simplesmente não dá para derrotar a Europa. Isso é maravilhoso. Enquanto compram os flamingos inexistentes e executam os protes, e interessante, outros planos estratégicos, não táticos, mas especificamente estratégicos, ainda pretendem ajudar a Ucrânia, com 60 milhões de euros. Yogan Vadefu, durante a visita a Kiev, ele mesmo foi para Kiev. Aliás, foi isso que eu contei para vocês. Vou contar de novo, que ele chegou a Kiev alguns dias antes do dia da independência. Isso é muito poderoso, muito simbólico e, no geral, simplesmente maravilhoso. Quando a Ucrânia, como disse Vadefu em seu discurso, comemorando o 35º aniversário de sua independência, para mim, pessoalmente, diz Vadefu, é muito importante ver a situação no local com meus próprios olhos e conversar com o maior número possível de pessoas em diferentes circunstâncias de vida. Então, sério, um alto funcionário chega a outro país e ele realmente acha que vai conversar com todo mundo?
Ele vai conversar com quem, francamente, permitirem que ele converse, vão posicionar pessoas nas ruas nos pontos certos, preparar alguns personagens que vão gritar: Viva Zelensky! Viva Nezonest! Viva Nanaflin! Todos nós queremos ir para a linha de frente, para lá e para cá. Não vão deixar ele ir conversar discretamente em alguma escola. Campo, onde as pessoas estão apodrecendo. Não vão mandar ele para os porões do centro de recrutamento, onde ele também poderia conversar com quem não está interessado na guerra. Não vão mandar ele para lugar nenhum. Vai conversar com os personagens bem arrumados. Lá tem mães, irmãos, cunhados, compadres, todos esses líderes influentes. Naturalmente, eles vão criar a imagem que for conveniente. Mas também são pessoas interessantes, né? E, pelo visto, como resultado de tudo isso, agora estão destinando 60 milhões de euros. 50 milhões de euros vão para instituições da ONU, uma organização extremamente poderosa, que está sempre expressando perplexidade e preocupação. Para organizações não governamentais que prestam apoio aos moradores da Ucrânia. Também é interessante quem na Ucrânia recebia esse apoio. E 10 milhões são transferidos para o fundo da OTAN, cujos recursos são destinados, entre outras coisas, ao fornecimento de combustível, equipamentos médicos e sistemas de proteção contra drones. Uso extremamente racional dos recursos. Na minha opinião, isso é simplesmente o ideal. É a quintessência da gestão orçamentária racional. Bem, isso é maravilhoso. Gestores eficientes, eles estão em toda parte. Na Sibéria, um líder poderoso encontrou o outro. Um tem um paletó menor, o outro maior. E todos aqui conversaram de forma muito poderosa. E esse homem à esquerda conversou com o homem à direita e contou a ele que a Alemanha nos ajudou a superar o último inverno. E depois da conversa de hoje, tenho certeza de que podemos contar com apoio no próximo inverno. Mas isso, apesar de a própria Alemanha estar com falta de gás. Aqui também explicam por que está faltando gás. Eu não sei como vão ajudar aqueles que também precisam de ajuda, mas mesmo assim... Os depósitos de gás da Alemanha, eu já devo ter cansado vocês com esse assunto, mas aqui simplesmente estão batendo recorde de anti-eficiência. Estão cheios apenas em 50%. Os traders estão esperando a queda dos preços no atacado caso a guerra no Irã termine. Mas ela não termina. O que aparentemente não é muito bom para os traders. Se quiserem se distrair da política, eu tenho outro canal que talvez vocês gostem. Ele se chama Os Americanos Estiveram na Lua. É um canal científico, onde lutamos contra o obscurantismo, contra todo tipo de Anunnaki, transurfing da realidade e outros contratados. E analisamos essa infeliz teoria da Terra plana. Também discutimos essas chemtrails. Além disso, temos materiais científicos e de divulgação científica sobre o que existe na Terra, o que existe no espaço, sobre a busca de algo na Antártida, sobre o foguete do Musk ter colidido com a Lua. E hoje, por exemplo, publiquei informações de que algo pode explodir nos Estados Unidos. Então, de modo geral, sigam o canal. Lá é extremamente interessante. Quão cheios estão os reservatórios agora? 40 reservatórios. Na Alemanha, estão um pouco mais da metade cheias. De acordo com a Associação Setorial dos Operadores das Redes Europeias de Gás, Gas Infrastructure, o nível de preenchimento era de 50%, o índice mais baixo dos últimos muitos anos. Os estoques de gás estão cerca de 25% menores do que na mesma data do ano passado, e mais de 45% menores do que em 2023 e 2024. E essas pessoas pretendem ajudar a Ucrânia a sobreviver ao inverno. Mas se vocês mesmos não conseguem lidar com seus próprios invernos, como é que podem ajudar nisso? E aí a situação começa a ser analisada. Por quê? Porque o nível de armazenamento está baixo. Em primeiro lugar, os operadores não têm incentivo por causa dos preços altos. Parece que eles vão cair. Os preços europeus do gás no atacado ainda estão acima do nível de antes da guerra. O preço é de 65 euros por megawatt-hora, o que é aproximadamente o dobro do preço no mesmo período do ano passado. E o motivo é a guerra entre os Estados Unidos e o Irã, que Doni iniciou de forma extremamente bem-sucedida, em um momento muito oportuno. Agora, a Alemanha depende em grande parte de empresas privadas de comércio e energia. Os participantes do mercado apostam na queda dos preços do gás nos próximos meses, caso a guerra com o Irã termine. Mas também é preciso competir com a Ásia na Europa. A Ásia é uma grande consumidora de recursos energéticos. E a Ásia oferece bons preços. Na Ásia, por enquanto, está tudo relativamente bem. Por isso, o gás que era destinado mais uma vez para a Europa pode começar a ser transferido ativamente para os reservatórios de gás da China. E os políticos culparam os traders por especulação sobre a segurança energética da Alemanha, inclusive um deputado. Bem, depois começaram as disputas entre eles e outros países. Também não ultrapassa 50%.
a ocupação dos reservatórios na Holanda, Bélgica, Eslováquia, Suécia e Letônia. Em 19 de agosto, o índice médio era de 61%. Esse nível de ocupação é 17 pontos menor do que no ano passado. Em geral, não está muito bom. A Alemanha pode acumular gás suficiente? Bem, dizem que sim, que não há nenhum problema. Outros dizem que talvez o fornecimento de gás esteja em risco. E como a escassez de gás vai afetar os preços no inverno? Olha, é claro que os preços vão subir. Em muitos lugares, eles já aumentaram em 30%. Naturalmente, vão subir ainda mais. Eu nem sei por que os jornalistas escrevem esses artigos. Porque é óbvio que os preços vão subir. E como o governo e a Europa vão ajudar seus cidadãos? Bem, por exemplo, em outros países, não só na Alemanha. Pagar pelas bases militares dos Estados Unidos. Bem, isso já ultrapassa, na minha opinião, até mesmo os limites da decência intelectual, digamos assim, de diferentes categorias da população. Já todo mundo entende que as coisas estão indo para o lado errado, totalmente para o lado errado. A Europa Oriental, nos dizem, vai ajudar os Estados Unidos a reduzir os gastos com bases militares. Mas é óbvio, os Estados Unidos são um país mais pobre, por isso precisam de ajuda. Os países do flanco leste da OTAN querem estabelecer em Washington a redução do contingente militar na região. E pretendem propor medidas para reduzir os gastos dos Estados Unidos com a manutenção das bases militares. E isso é simplesmente maravilhoso. A proposta correspondente deve ser preparada até 27 de agosto, data em que acontecerá em Bruxelas uma reunião dos representantes da Aliança do Atlântico Norte com o vice-ministro da Defesa dos Estados Unidos. No contexto de todas as negociações, é preciso encontrar uma maneira de manter um meio convincente de dissuasão nas relações com a Rússia. De novo, 12 bilhões para mísseis, 60 milhões na Ucrânia e mais algum valor para essas bases. Vamos ver quanto dinheiro é necessário. Na Europa, nos dizem que estão estacionados de 80 a 100 mil militares americanos. Nos países bálticos, algumas centenas. Bem, na verdade, não cabe muito mais lá. Na Polônia, alguns milhares. E os Estados Unidos disseram que, supostamente, não querem gastar. Agora vão retirar suas forças. Da Europa, porque uma vaca dessas, quer dizer, soldados, oficiais, são necessários para eles mesmos. E no final das contas, fica assim. E aí, o que você acha disso? A Europa, por um lado, já está atolada em dívidas até o pescoço. Por outro lado, continuou jogando dinheiro fora. Na França, havia o Rei Sol. Ele praticamente destruiu o orçamento de seu país. Gastava com todo tipo de coisa, inclusive em eventos extremos, vestidos para suas favoritas e outras coisas. E ele começou a trocar o ministro das Finanças. E um dos ministros das Finanças disse: "Sabe de uma coisa, caro Monsenhor? Ou como devo chamá-lo, Excelência?" Ou como eles costumavam se chamar. Para que outros países passem a confiar em nós e nos concedam créditos, precisamos gastar mais. Eles vão acreditar imediatamente que temos muito dinheiro e decidirão que podem nos emprestar. Já tinha esgotado todas as reservas. E depois ficou claro que os outros países sabiam muito bem que a França, na verdade, não tinha dinheiro nenhum. Ninguém deu dinheiro. Bem, e o ministro das Finanças foi demitido. Que agradeça por não ter sido executado, claro. E ao que me parece, os ministros das Finanças de hoje, em muitos países, agem mais ou menos do mesmo jeito. Tudo isso parece muito suspeito. E depois, sobre os migrantes, tem mais uma notícia interessante. Agora estão começando a se preocupar, a perceber que... Bem, já é tarde, na verdade. Na própria Alemanha, por exemplo, eu li uma notícia ontem. Existem 4 poderosas máfias sírias. E não há nada que possam fazer com elas. Porque com as forças que existem na própria Alemanha, a polícia e tudo mais, não conseguem fazer nada. Os métodos desses caras são muito agressivos. E claro, eles foram recebidos como refugiados. Lembra daqueles barcos lá em 13, 14, por aí? Quando mostravam aqueles caras com ombros largos, bíceps enormes, tatuagens e barbas imponentes. Diziam: "Olha só, refugiados, vieram para cá famintos." Pois é, vieram, receberam o que queriam, maravilha. E agora estão se dando conta depois da confusão, já começaram a reagir. E em primeiro lugar, em vários países querem mandar todos esses caras de volta para a Itália. Especialistas valiosos, aqui como sempre, neurocirurgiões, físicos, mecânicos de automóveis, especialistas em geologia marinha. Veja, agora estão estudando a situação com Gorsch e Grabin. Lá, nessa área marítima. E para que não aumente ainda mais, porque já há muitos geólogos e institutos estão planejando devolver para os Apeninos, para a Itália. Por quê? Porque a Itália é, em muitos aspectos, o primeiro lugar onde todos esses especialistas valiosos solicitaram asilo.
É assim que pretendem agir e já estão agindo a Alemanha, Suíça, Áustria, Finlândia e agora também a Suécia. Ela confirmou à agência de notícias italiana ANSA que pretende aplicar as regras conforme estabelecido. Essas regras estão previstas no Pacto da União Europeia sobre Migração e Asilo. Ele entrou em vigor em 12 de junho. E, consequentemente, a Itália agora aparentemente é obrigada a receber todos os especialistas valiosos para ou pagar a eles ou devolvê-los de volta. Espanha e França, que estão em situação semelhante. Recentemente, por exemplo, na Espanha, em Cartagena, atracou um navio ilegal com migrantes ilegais, que se dispersaram imediatamente, e as autoridades só conseguiram capturar 2 ou 3 entre dezenas. E, naturalmente, todos eles depois pedem asilo. E agora a Espanha e a França não querem que todos esses cientistas, poetas e poderosos especialistas sociais sejam devolvidos para lá. E agora ainda não está claro o que está acontecendo entre Roma e Madrid em relação ao Schengen. Parece que a Itália prometeu se fechar, mas parece que não se fechou. Mas afinal, quem são essas pessoas sujeitas ao regulamento de Dublin de que fala o artigo? São migrantes que chegaram à Europa pedindo asilo. Eles são obrigados a solicitar refúgio no primeiro país europeu em que chegaram. E em 2 anos foram enviados 109 mil pedidos a Roma para a transferência dessas pessoas. A Itália se tornou o país que mais recebeu pedidos de devolução desses mesmos especialistas. Foram mais de 24 mil. 14 mil correspondem à Alemanha e à França. Mas ainda há 10 mil casos não resolvidos que precisam ser solucionados. Aqui, novamente, a Suíça se destacou. Ela tem 3 mil pedidos. E a Itália não quer receber cientistas e escritores, porque, bem, são muitos deles. E ela diz que a Itália recusa aceitar as pessoas transferidas. E de 12 de junho a 7 de julho, o país já rejeitou 12 dessas transferências. Agora, imagine só, toda a comunicação, as horas de trabalho gastas nessas comunicações. Para devolução, para deportação, isso tudo é dinheiro. Imagine quanto dinheiro é gasto nessas 100 mil transferências. Em uma só, tenho certeza de que é preciso gastar alguns milhares de euros. E claro, esse dinheiro vem de onde? Dos impostos e dos recursos dos contribuintes, que, aliás, já não são muitos na Europa. Porque as finanças estão em crise, mas tudo bem. Continuam agindo. A reação política à Crimeia. A crise está sendo alimentada. Agora já existem disputas internas. E chamam de um bumerangue estrondoso o truque de propaganda de Giorgia Meloni. Por causa disso, seus críticos a chamam justamente de propagandista ideológica cega. Ela não assumiu a luta mais importante, que deveria ser travada em Bruxelas, nos contam os críticos, pelos interesses nacionais em prol da solidariedade europeia, inclusive na questão da recepção de imigrantes. A deportação funciona, mas contra nós. E não existe nenhuma ligação entre a suspensão da aplicação do Acordo de Schengen pelos acontecimentos em Ceuta e a escolha legítima de alguns países europeus de retomar as transferências de Dublin. É isso aí. Na Europa está tudo ótimo. Tchau para todos.